Dando sequência aí, né, a resolução comentada da prova de matemática aplicada aí à turma de eletrotécnico do UFPA, na questão 2, temos aqui o seguinte: dados conjuntos N, aqui é uma representação, né, intervalos, né? Então perceba que aqui tem um colchete, né, voltado para o 2 aqui, né? E aqui tem um colchete ao contrário aqui no 6. Então isso quer dizer que o intervalo é fechado em 2 e aberto em 6, né? E o conjunto N é fechado em -1 e em -1 e 3. E aí se pede aí que represente as operações abaixo. Antes de começar efetivamente a resolver essa questão, é ideal, como eu já até comentei no vídeo anterior, que se esboce, ou tente, né, quando é possível, esboçar os dados que o problema fornece. Então eu vou aqui esboçar a representação, né, dos elementos aí, do conjunto dos números, né, de M e de N, da seguinte maneira. Então meu conjunto M, vou botar aqui, ó, M, ele terá aqui uma reta, será representado por uma reta. Vou botar aqui uma reta aqui, ó. Aqui vai ser digamos assim, representar aqui o ponto 0. E aí eu vou representar aí no caso aqui ele diz que o 2 é fechado, né? Então aqui, ó, mais ou menos o 2 aqui é fechado. Só com a bolinha fechada aqui. E o 6 é um intervalo aberto. Vamos apresentar o 6 mais ou menos aqui, ó. Deixa eu só dar uma apagada aqui, só para ficar mais fácil de visualizar. Então vou fazer aqui um círculo aberto aqui para representar o 6. Então 6 aqui é o intervalo. Então tem aqui, ó, 2, e aqui no intervalo aberto 6. Agora eu vou representar aí o conjunto N. Então o conjunto N, vou botar aqui embaixo. Também vou representar aqui por uma reta. Em que o conjunto N ele vai de -1. Então, eu vou dizer que o -1 está mais ou menos por aqui. Intervalo fechado, e vai até o 3. Vamos dizer que o 3 está mais ou menos aqui, ó. Então a representação, né, numa reta, né, aqui, né, meu eixo X, aqui é meu eixo X. Então a representação aí dos elementos aí, no caso aí, aqui vai ser -1, aqui vai ser 3. Então observe, né, a representação dessa forma aqui
fica muito mais fácil, né, de começar, né, a pensar em responder aí o que se pede, porque dessa forma o aluno já tem uma visão, né, de como ele tem que proceder. Então aí vamos fazer o seguinte: na letra A, o que se pede aí é o seguinte: é a união, né, na letra A aqui o que se pede é a união entre os elementos de M e N. Então, se vamos fazer uma união, é colocar todos os elementos, né, envolver todos os elementos que estão inseridos aí nos conjuntos M e N, né, reunir todos eles em um único conjunto. Então, respondendo aí, se observarmos aqui, né, esse conjunto união, ele vai partir aqui, ó, do -1 até o 6, né? É o conjunto união. Então, na letra A, o conjunto união, né, entre M e N vai ser o conjunto dos elementos, né, ou seja, X. Eu não vou nem botar dessa forma, eu vou fazer o seguinte: eu vou representar assim, fazer a representação de forma semelhante à do enunciado. Então, o conjunto união será um intervalo fechado em -1 e um intervalo aberto em 6. Então, M união N, né, a união entre os elementos de M e N será representado dessa forma aqui: intervalo fechado em -1 e intervalo aberto em 6. Na letra B, o que se deseja é o N interseção M, ou seja, os elementos que pertencem a N e que também pertencem a N. Então, quais são os elementos de N? Vai de -1 até 3. Então, todos esses elementos só que lembrando que os elementos que são comuns, né, ao elemento, os elementos que são comuns, né, a N e M, né, a interseção, ela vai estar aqui, ó, vai estar compreendida nesse trecho aqui, ó, entre 2 e o 3 aqui, ó. Então, essa parte aqui, né, o conjunto de elementos que estão aqui nesse intervalo de 2 até 3 é que são os elementos comuns, né, tanto ao conjunto N quanto ao conjunto M. Então, vamos representar isso aí da seguinte maneira: como ali o 2 é um intervalo fechado, então vai ser aqui colchete fechado aqui no 2 e fechado no 3. Então, essa aqui é a representação, né, do intervalo, né, dos intervalos de números que pertencem tanto ao conjunto N quanto ao conjunto M. Na letra C, vou fazer aqui ao lado, na letra C, o que se deseja é M menos N, ou seja,
os elementos que pertencem a M, né, ao conjunto M, e não pertencem ao conjunto N. Se nós formos olhar naquela representação, quais os elementos que pertencem a M e não pertencem a N? Se observarmos os elementos que pertencem a M e não pertencem a N, são os números compreendidos de 3 até o menos 6. Então, na verdade, como o 3, né, está compreendido aí no conjunto do número N, então aqui eu vou ter um intervalo aberto em 3, e o 6, como não pertence ao M, também vai manter aí como intervalo aberto. Então, a minha representação, né, vai ser aqui, um intervalo aberto aqui, né, vai ser aqui, ó, pessoal, entre 3 e o intervalo C, entre 3 e 6, eu tenho elementos, né, no conjunto M que não vão pertencer ao conjunto N. Então a representação aqui vai ficar aberto em 3, e aberto em 6. Ou seja, são números, não, são um intervalo de números, né? Se for representar numa reta, essa representação seria algo assim, ó. Aqui é o 3, aqui é o 6, aqui é o x, e todos os números, né, que estão compreendidos aqui, ó, eles são, né, representa aí o M menos N, ou seja, são os elementos que tem em M e não tem em N. Então tá aí a letra C. A letra D se pede os elementos que estão em N, que pertencem a N e que não pertencem a M. Então, quem são esses elementos que pertencem a N e não pertencem a M? Então, os elementos que pertencem a N, ele vai de menos 1 até que o número aqui, ó, que é um intervalo aberto, em 2. Então, o número compreendido aqui, ó, vai ser de menos 1 até o 2 aberto. Então, vai ser aqui, ó, fechado em menos 1 e aberto em 2. Eu vou fazer uma negócio aqui para ficar mais fácil aí o entendimento, porque às vezes com essa anotação o entendimento não fica muito claro. Então eu vou colocar aqui embaixo e ao lado eu vou representar aí graficamente, na reta, né, cada item desse. Então a representação aqui desse item
será aqui, ó. Aqui vai ser um intervalo aberto. Aqui eu vou ter um intervalo aberto aqui em 6. E um intervalo fechado aqui em menos 1. Então aqui, ó, menos 1. Aqui 6. Essa aqui é a representação da letra A. Na letra A, então todos esses elementos que estão aqui, ó, compreendido, ó, inclusive o 1, o menos 1, fazem parte aí do conjunto união aí de MN. Na letra B eu posso representar com um intervalo fechado 2 e 3. Aqui eu tenho 2, 3, e aí temos aí a interseção entre N e M está compreendida aí nesse intervalo aqui, 2 e 3. O 2 e o 3 fazem parte aí do conjunto. Nesse caso aqui, ó, temos um intervalo aberto aqui em 3 e um intervalo aberto aqui em 6. Esses aqui são então o conjunto de números, né, que pertence a M, pertence a M e não pertence a N, estão compreendidos aqui, ó, nesse intervalo. Então aqui, ó, 3 e 6. Então, os números que pertencem a M e não pertencem a N estão compreendidos aí nesse intervalo aí pintado aqui. Na letra D, os elementos que pertencem a N e não pertencem a M, né, temos aqui um intervalo fechado aqui em menos 1 e um intervalo aberto em 2. Lembrando que aqui é essa X, né? Aqui é menos 1, aqui é 2. Então, aqui os números compreendidos aí, né, de menos 1 até essa parte toda churada aqui, né, são termos, né, que pertencem aí, pertencem a uma representação aí do que foi solicitado aqui, sendo que de duas formas, né? Então temos aqui a representação, né, essa notação, né, aqui representando um intervalo, né, por meio de colchetes, colchete fechado aqui, aqui um faz parte, né, um intervalo fechado, e representando de forma gráfica, né, na reta. Então temos aí que a união entre o conjunto M e o N é compreendido por esses números aqui nesse intervalo, na reta. De igual modo aqui a interseção entre os elementos de N e M, né, vão estar representados aqui. M menos N, né, que é os elementos que tem M e não tem N, vão estar representado aqui. O 3 aqui está em aberto, né? E o 6 aqui, então esses números que estão entre esses dois números, né, são os elementos que pertencem a M, mas não pertencem a N. E o intervalo aqui, né,
de menos 1 até 2 são os intervalos dos números que pertencem a n, mas não pertencem a n. Então, essa aí é a resposta aí da questão 2, né, da prova. Então, se ficou alguma dúvida, né, a respeito da representação aí matemática, né, dos intervalos, deixem aí nos comentários. Se gostou aí do vídeo, né, curtam, compartilhem com seus colegas, e se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Forte abraço!